Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Chuva a 19 graus aqui em São Paulo, dia 31 de março de 2022, 16 horas com 39 minutos. Eu desejo saúde e paz a todos, muito sucesso nas operações, que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua trajetória. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e principalmente, pessoal, atuem na área de comentários. Agripino será candidato a presidente, que novidade. Ele fez um jogo de marketing aí, ia desistir e tal, e falaram que o Eduardo Leite seria o candidato e o Moro desistiu da candidatura à presidência. Eu nunca acreditei que ele seria candidato. E aí ele quer Senado, o partido, agora ele se aliou está afiliado à União Brasil, quer que ele saia a deputado federal e ele quer Senado ou presidência. Pessoal, fluxo até o dia 28 do 3, 20 bi 410 436, mas o saldo de hoje passa de 27 bi. Será que teremos recorde em março? Tem os pregões dos dias 30 e 31. Se não bater o recorde, vai chegar perto. Oceans 14. Oceans 14. Tem o PL 597, baixíssimo, menor nível desde 2003. Vamos passear aqui pelo broadcast para ver se tem alguma coisa relevante, pegar desde a abertura dos futuros. Passamos um resuminho, né? Bom, primeiro, a gente tem investidor estrangeiro 606,381 milhões na B3 no dia 29. Olha que loucura, ó. João Dória desiste de candidatar à presidência. Eu sabia que era jogo. Candidato, agora já... Na verdade, ele não é candidato, ele declarou-se como pré-candidato, que é o que rege a lei eleitoral. BR Malls é processo contra a Lion só na ENUCAD por pretender interferir da administração. Como é que esses ativos reagiram? Eu vou colocar aqui como destaque. Então, vamos lá. BRML. Sonai Alliance, que é Alço 3, né? Eu gosto de ver como é que os ativos reagem. Então, como é que reagiu a Alço 3? Caindo, mas caindo pouco. Aquele movimento absolutamente admissível. Há uma nuvem negra, tempestade à vista sim. Né? Perdeu aqui como suporte topo anterior a 23,16, mas tem uma outra região aqui, ó, 23,11, 23,09, a média de 5, movimento de aproximação entre média e preço. Não esperem grandes movimentações, pessoal, entre hoje e amanhã. E a BR Malls, BRML3. Ela vinha no movimento de alta muito forte, tem algum nível de correção, mas que abre oportunidade uma vez que está vindo na média de 21 períodos. Racional no mini índice. Complicado falar em racional no final do pregão, mas de hoje para amanhã pode bater lá no 121, 121 e 100. Hoje não pegou o nosso alvo de day trade por muito pouco, que era 121, 460, foi a 330. Vida que segue, firmes na luta. Então vamos passear aqui. Turquia se oferece para mais negociações entre Rússia e Ucrânia. Taxa de desemprego aqui no Brasil, dados do IBGE, 11,2% no primeiro trimestre até fevereiro. Muito bom, vamos ver. A gente teve os dados norte-americanos, né? Pedido de auxílio-desemprego que sobe em 14 mil, 202 mil na semana, previsão 9,5. Muito bem, muito bem, bem. Não teve fluxo cambial ontem, eu avisei através do Telegram. Muito bem, eu estou passeando, ver se tem alguma coisa aqui em destaque. A liberação de reservas de petróleo, né? Então pressionou os preços, ó. O PEP mais vai aumentar gradualmente a produção. Os Estados Unidos irão potencialmente disponibilizar 1 milhão de barris por dia durante 180 dias. Isso pressiona o petróleo.
Local Web anuncia reposicionamento de marca para consolidar verticais. Vamos ver como é que o ativo está reagindo. Ele é uma das ações que compõem os nossos portfólios. Local Web. A gente de forma tímida, né? Bastante volátil. Ela deve armar aí um movimento de acionamento de pivô aqui em cima, a 10,65 e aí decolar. Muito bom. Então agora eu vou falar dos ativos fixos. Começando por Ambev. Então nós temos a Ambev aqui, pessoal. Alta, né? Tem um canal rompido, é pro alto e avante. Cumpriu a simetria em 15,33, tem espaço para duplicar esse canal. É um provável gap de fuga que nós temos. Aí a seguir B3, SA3. Muitos ativos, vocês perceberão que eles estão materializando correções no tempo ou no preço. Né? Então não esperem grandes movimentações de alta na maior parte dos ativos entre hoje e amanhã. Né? Vai aproximando a média de 21, aí vai testando a de 5, é esse movimento mais moroso. Né? Mais perto da média, por exemplo, como está BBS 13 num topo anterior a 34 com 48, aí já começa a abrir oportunidade de compra, né? A mesma coisa Bradesco, se ele for trabalhando de lado, essa média vai subindo. Por exemplo, Bradesco, Banco do Brasil, se eu fosse abrir posição agora, eu dividiria em 3 lotes, né? Hoje, amanhã e segunda, dificilmente você não vai conseguir formar um preço médio entre hoje e amanhã. Mesma coisa Itaúsa, ó, longe da média de 21, ancorada na de 5, uma correção no tempo. Os candles vão sendo riscados aqui de forma lateral. É a mesma leitura que nós temos em YouTube, né? YouTube de repente pode pressionar o 26,97. Aqui, se não pressionar, seria um sinal de força muito grande. Só antes de continuar com os ativos fixos, eu vou fazer Mobile. A temporada de balanços ela terminou. Porém, entretanto, todavia, alguns balanços estão sendo divulgados. Né, vai pingar um ou outro de empresa que for atrasado, mas oficialmente terminou. Eu acho que é uma oportunidade de entrada, é uma barra elefante de ignição. O ativo revive. É aquela história, o ativo está morto ali com baixa volatilidade, começa a subir volatilidade, tem gap para puxar preço, tem acréscimo de volume, é uma situação interessante para compra. Então, continuando os ativos fixos, nós teremos Sambi, inclusive temos exposição à empresa, absolutamente normal, há 4 pregões corrigindo no tempo, aí a média de 21 vai subindo, então não esperem uma grande... Salvo se tiver alguma coisa muito diferente entre Ucrânia e Rússia, mas hoje e amanhã devem ser pregões mais lateralizados, pregões chatos mesmo. Agora, quando a ação faz um movimento como o BPAC, que ela agride um pouco mais na correção, aí já abre oportunidade de compra. O que eu faria? Dividiria em 2 entradas, talvez uma hoje, ou entraria amanhã, principalmente se abrir corrigindo, mas a tendência é que respeite aqui a cabeça do pivô. Isso é um pullback, quando rompe a cabeça do pivô a 26 e depois volta para testar como suporte. Aí, queridos, temos positivo na tela. Positivo é uma das nossas grandes apostas. Eu sonho em vender positivo a R$15, quem sabe seria fantástico, né? Não agora, daqui a algumas semanas, meses. Acima de 9,61 projeta 11,48, né? Ela respeitou uma linha de retorno aqui importante, isso é interessante. E aí temos os índices, né? O IFNC. Ele é o reflexo aí do que está acontecendo, de um movimento esticado, através de um ombro, cabeção, ombro invertido, aí rompe a neckline, né, a LTB, aí foi no 11,015, buscou 11,539, acertamos o racional e agora precisa angariar, né, atrair novos compradores para a sustentação de um movimento de alta, né? E aí ele fica de lado,
né, vai corrigindo, alguns realizam lucro nos bancos e reflete no Imob. Índice de materiais na retração de 50% de FIBO. Depois da queda, o ativo repousa, como diria o poeta, mas dá para entender como escondido aqui um ombro, cabeça ombro invertido, né, e provavelmente vai respeitar essa retração de 50 de FIBO, no máximo pressionar de 38,2 e depois reagir. É a minha leitura. Sérgio Moro abre mão de candidatura à presidência. Moro deixa Podemos para se filiar à União Brasil. Então, por exemplo, setor imobiliário, correção absolutamente normal, né? Atingiu um alvo de curto prazo, está num topo anterior, ó. Máxima marcada em 16/2, movimento normal, não esperem. Amanhã, se for um pregão positivo, pelo menos 1% de alta, seria algo fantástico, né? Se for um pregão levemente negativo normal, de lado normal, porque é um movimento típico depois de uma forte escalada quase em linha reta, como ocorreu, inclusive no índice de consumo, que já deu a resposta, né? Se você trabalha com índice de consumo no semanal, nós temos um W rompido a 4067 e tem alvo lá no 4686, isso é fantástico, né? Índice de consumo, pelos estudos que a gente faz no dólar, no DI, é uma das principais referências, né? Neste momento para a nossa comunidade. O índice de energia esticou muito, então ele vai corrigindo. A média de 21 está aqui embaixo, protegendo esses topos. O preço está lá em cima, então movimento normal, né, de aproximação entre média e preço. Se nós avaliarmos no semanal, sem novidades, ele está trabalhando na parte alta de uma Marubozu e perto aqui de um topo anterior. Movimento absolutamente padrão. Small 11 também, ontem teve uma loucura aí, essa sombra inferior, eu até achei que era erro, mas não ocorreu. E na minha visão, forma-se aí um mastro-bandeira, um pivô, alguma coisa positiva, mas pode ter correção sim. No curto prazo, talvez essa correção se estenda até segunda, por exemplo. Se o mercado subir mais de 1% amanhã ou na segunda, putz, seria um sinal assim absolutamente fantástico de que os touros realmente estão pressionando e seria um sinal altamente positivo. Petro 4 na tela. A Petro contraria o petróleo e sobe, né? Teve troca de presidência. Ela tem o ombro cabeça-ombro invertido acionado, eu considero essa linha vermelha neckline. É um ombro cabeça-ombro invertido inclinado. A própria simetria remete a 34,60, então é isso. Se o ativo está forte com petróleo fraco, imagina se o petróleo subir. Vale ter um topo mais baixo que o anterior, não seria interessante a perda dessas mínimas aqui, né, a 93,40, porque aí nós teríamos um pivô de baixa e Vale ter o maior peso no índice. Né? Então é isso. Aqui ela fez praticamente um bebê abandonado e subiu, mas não teve gap, né? Então é mais uma estrela da manhã. Então esse é o ponto, não perdendo 93,40 tá tudo certo. E parece que ela tem um ombro, cabeça-ombro invertido aqui, então eu aposto mais no oco invertido do que no pivô de baixa. China 11, para quem seguiu o racional, já realizou lucro. Né? China 11 é um outro caso também, a perda de 6,11 traria uma pressão negativa muito forte na minha visão. Né? Tem um topo, o mesmo racional aqui parecido com a Vale, né? Tem um topo, um fundo. Eu só quero duplicar. Uau, consegui, que bacana. Aí tem um topo mais baixo que o anterior. Legal, aí perdendo 6,11 pivô de baixa. Não está interessante na minha visão. Seguir Cury é aquela história, pessoal. Subiu rápido, essas quedas geram oportunidade, mas poderia cair um pouquinho mais, que não muda em nada aí a
a visão que a gente tem para o ativo. A mesma coisa a Melk. Melk já abre oportunidade porque é uma queda mais intensa. Não acredito que ela chegue lá na média de 21. E Gerdau, a gente tem um alvo definido. Quando vocês forem calcular o médio, quem está junto na operação tem que descontar os dividendos. Então você tem que descontar, ó, do nosso preço médio 54 centavos, 17 do 8. Você tem que descontar 0,38 do dia 28 do 9. Tem que descontar, ó, 0,20 mais 1,42 aqui de novembro e mais 0,20. Então, nosso preço médio, tudo isso daí tem que ser descontado. A 33,60 é um baita lucro. Eu acredito que na primeira quinzena de abril ela vai no nosso alvo. DI1 F25, juros. Houve um mergulho. É um leve repique, a simetria em A foi cumprida aqui, veio na LTA, agora vai ficar descansando, grande volume. Eu não acredito numa grande recuperação do DI, uma grande alta, alguma coisa assim. O dólar eu vou fazer o K22, já tomou a liquidez hoje, né? Então, tem aí alguma reação intraday, houve um rompimento falso do 4,770, parece formar aqui um padrão que pode subir um pouco mais. Não duvido que suba um pouco mais aqui. Não está tão interessante, por isso que nós não temos posição no momento. Pontuamos bem, 600 pontos. E o Ibov, pessoal, é o reflexo de tudo, né? Algumas ações corrigindo no tempo, outras no preço. Aí o Ibov vai lá e fica ali de lado, né? 2 candles pequenos, ontem e hoje. Amanhã não acredito que seja diferente. Amanhã deve ser um dia mais lento e maroto, como diria o poeta. A mesma coisa o BOVA11, né? Está numa região de resistência 106,25. A tendência nos próximos dias é que vá a 118,92, mas eu não acredito numa grande alta amanhã, um pregão expressivo, alguma coisa assim. Mini índice eu vou deixar para o final. O milho, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele cumpriu aqui, a gente mediu essa movimentação, o milho foi no alvo. E ele tem 2 candles importantes. Então o milho, o que a gente espera? Que tenha algum cenário de correção a partir de 1,5%, daí provavelmente nós seremos compradores, que aí ele recuaria para formar um pivô. Ok? Bacana. Então, deixo só o mini índice para o final. Falei de todos os ativos da carteira desafios. Índices também. A Bolsa da China, eu vou ver o que aconteceu com o código aqui, está errado. Bolsa do Japão, topo anterior, média longe, deve ficar de lado assim também um tempo. Minério vai subindo lentamente, né? 171 é questão de dias. Eu diria que segunda-feira ou terça ele vai bater esse patamar. Se bater antes, melhor. Tem um pivô de alta acionado aos 154,55. E o petróleo, para nós, não é uma surpresa, né? Tanto que a gente realizou lucro em Enalta. Alguns podem dizer, mas tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas eu acredito mais no estresse dessa LTA, né? Tanto por parte do Brent quanto do WTI, né? Por exemplo, no WTI, se houver a perda de 99,66, nós teríamos aí um pivô de baixa, né? Então, é isso. Eu não seria comprador do petróleo nesse momento. Títulos americanos de 10 anos. Tendência que busca ali o 2.200. Bolsas americanas hoje passam por correção, né? Mas eu não vejo nada de errado com isso. Eu não acho que seja um sinal de reversão, de inflexão. Mudou a direção do mercado. Não, nada disso, né? Eu entendo que as bolsas americanas, assim como no Brasil, esticaram muito e tem aquela aproximação entre média e preço, busca por topos anteriores, enquanto alguns realizam lucro. Quem não participou do movimento anterior passa a participar, e é isso. E no caso do S&P, não será diferente. O TradingView está um pouquinho lento. Ó, a média está longe, ó, fechou um gap. Hoje movimento normal, que não muda em nada. Mas o VIX está subindo, ó, o Dow Jones também, mas o que ele caiu, né? Então absolutamente
admissível essa movimentação. O BZQ está se arrastando ali embaixo. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, está bem esticada. Então é absolutamente normal esses movimentos de correção, pelo menos sob a minha ótica, não é uma movimentação de reversão. O semanal do EWZ é um semanal forte, ó, 8,77, essa semana está subindo 0,37. Sim, no diário está distante da média de 21, pode corrigir um pouco mais? Pode, né? Está fechando agora, mercado à vista aqui no Brasil também. E vamos estudar, tem que ter paciência aqui com os programas. Ultimamente, de vez em quando, mas agora em fechamento, no leilão, né? Por exemplo, Bolsa do Reino Unido. Tendência que cumpra a simetria até as máximas recentes, mas deve passar por correção no caminho, normal. Mesma coisa Paris, ó, topos anteriores aproximando-se da média de 21. Eurostock 50 já tocou na média de 21. DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, ó, tem 2 topos, mas a média de 21 para segurar preço. Além disso, é possível traçar aqui na Bolsa de Frankfurt uma LTA. Aí temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Houve uma recuperação. Essa barra aqui é muito forte do dia 16. Né? Então, trabalha de lado, mas provavelmente para... É aquele descanso, né? Atrai novos compradores, alguns... Né? Acreditam numa reversão, eu não. Mas rompeu o pivô de alta a 1143 e desceu, refugou. Não, você tem que olhar o contexto, né? O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, aparentemente tem um fundo triplo. Vamos ver como é que se comporta. A perda da região aqui, ó, 97,712, 727, 97,625 seria assim provavelmente um estopim para uma queda maior. O Bovespa em dólares vai segurando bravamente ali, mas dificilmente vai continuar uma escalada em linha reta, pode corrigir mais 1 ou 2 pregões. Se não acontecer isso, seria um sinal de força fantástico. Né? E aí nós teremos... Acho que aqui eu já fiz tudo. Já fiz tudo, faltou só o mini índice mesmo. Então, o mini índice foi para um lado, foi para um outro, vai fechar com leve queda. O movimento admissível pela distância em relação à média de 21 foi em linha reta, né, de 108.570 até 121 mil pontos. Quando vamos trazer aqui, deixa eu trabalhar com Cartesian. Por exemplo, colocando o Cartesian aqui na tela, né? O alvo mesmo do movimento, o alvo talvez para a próxima semana 122.680, mas ele tem que trazer um novo fôlego, aquela coisa toda. Está trabalhando sobre a média de 5, 3 sessões de lado. Não acredito que amanhã seja muito diferente. E quando você olha o intraday, bandas de Bollinger mega ajustapostas, né? Então aqui, ó, 2 dias de lado subiu. 2 dias de lado subiu. Então tá praticamente a 3 pregões lateral, sem oscilações significativas. Perfeito? Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Tá aí entregue. Faltou os comentários do YouTube. Como eu posso esquecer? Os maravilhosos e queridos alunos. Deixa eu ver aqui no meu celular se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva e tal. Acho que tá tudo certo. Teve a Bia Engel, né, que deu os parabéns. Eu queria falar publicamente. Ela me dá os parabéns sobre os resultados. A Bia está conosco há muito tempo. Obrigado. Né? E o milho realmente, a gente, na nossa ideia, Bia, se o milho recuar um pouquinho, pelo menos 1%, 1,5%, a gente deve ter entrada sim. Obrigado pela tua participação ilustre, você é muito bem-vinda.
Marcel Fernando Bonassi, professor, assuntos futebolísticos. São Paulo vai ser campeão paulista. Herrera era quase uruguaio, nascer na Argentina. Você vê como ele é inteligente. Falei que o Herrera é o quase gol, né? O pessoal que falava, né? No Corinthians ele era bom pra caramba. E ele falou quase uruguaio. Na verdade ele era argentino, está correto. Quantas vezes eu fui com meu filho, o Gabriel, ao estádio assistir o Herrera, muito raçudo. Era muito legal. Ele diz ali, olhando a sua análise da carteira Fly USA, onde você tem a GM, né? Que por sinal está com um gráfico bem interessante. Lembrei-me de uma live do Stock Pickers, Thiago Salomão, né? Eu não sei se está ainda, acho que não, mas esteve à frente do Stock Pickers, brilhante jornalista, de 24/3/2021, onde um gestor da Versa Asset, Paulo Valassi, explica o racional de investir em GM. Segundo ele, a GM está muito à frente no desenvolvimento de baterias elétricas e o custo cairá muito. Se isso acontecer e quando isso se realizar, a GM poderá assumir a liderança do carro elétrico no mundo. Olha que maravilha de informação. Obrigado pela tua gentileza e nobreza em compartilhar, Marcel. Também a GM tem um projeto de carro autônomo, é a empresa Cruise. Dentro da GM, essa empresa pode disputar o Uber. Olha que show, achei interessante compartilhar. O professor engenheiro da FEI deverá gostar. Sim, adorei. Fantástico. Muito obrigado pela sua gentileza em compartilhar conosco. A GM é uma das nossas apostas, né? Da carteira Fly USA. Eu entendo que a GM está montando fundo. Claro que acima de 47,07 vai a voar, como diz o interior, porque neutraliza esse M que nós temos. É o ponto-chave. E o João Vinícius, boa tarde, nobre mestre, boa tarde, querido aluno Sidney, Marcel, João. O que ele diz ali? O Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões, pessoal, pode escrever e me cobrar depois. Será que o menino se cansou em um movimento natural, vai virar para queda? Na verdade, um movimento de correção no tempo. Depois chega a desenhar quase um topo duplo. Com a sua análise, eu acho que o contexto, né, que Neu se siga ganhando a todos nós, um forte abraço, o contexto vai manter o preço em alta. Querido amigo Sidney Gama, na boa, prezado Wagner, absurdo um baita conteúdo ter tão poucas visualizações. Sidney, a linguagem da Top Traders é uma linguagem real. Na Fórmula 1 nós não temos muitos pilotos, né? E quando o aluno vem para Top Traders, ele aprende a pilotar um carro de Fórmula 1, principalmente quando ele faz a imersão e entra no grupo. Então, nem todo mundo está preparado para viver uma experiência real na Bolsa de Valores, sem mentira, com uma linguagem reta, com operações reais, né? Quando o professor fala o que o aluno precisa ouvir e não o que ele quer ouvir, vendendo sonho e ilusão. Então é uma experiência real, né? Então poucos estão preparados, tanto no sentido emocional, quanto no sentido técnico. Agora, o que significa o aluno estar preparado? É todo um processo. Ele vem para o YouTube, ele acompanha a gente no Telegram, no Instagram, ele se recebe informe cenário. Aí, com algumas semanas, ele começa a entender qual que é a nossa forma de pensar, o nosso modus operandi. Então, nunca houve uma oportunidade tão extensa do aluno compreender isso de forma gratuita, e aí depois ele vem para a imersão, que é a cereja do bolo, né? De certa forma até agradeço, porque não tem um monte de propagandas para encher a sacola. A gente não trabalha com as propagandas, né? Top Traders é uma empresa sem patrocínios, ela trabalha de forma pura na sua essência. De forma geral, o trader brasileiro é imediatista e quer fazer dos negócios na bolsa um caixa eletrônico. Continue assim, nobre professor Cécio, sempre agradeço e fico emocionado e feliz com as suas palavras, querido. E a Top Traders, ela, na verdade, ela não vende nada, né? De vez em quando ela abre a oportunidade para um grupo de privilegiados em aprender conosco. Essa que é a realidade, sem rodeios e sem frescura. Ainda sobre empresas automotivas, nosso querido Bonassi comentando, sempre fiquei intrigado, talvez, pelo fato de não termos empresas automotivas na bolsa. O professor sabe qual é o motivo? Eu acredito, querido, que sejam dois. O primeiro, porque essas empresas que têm carros aqui no Brasil, Citroën, Renault, Peugeot, GM, Ford, elas são empresas internacionais. Eu estou pensando aqui na tua pergunta, né? Volvo, Audi, né? Eu sou fãzaço da marca.
Agora, tem empresas que são da área automotiva. Por exemplo, Tupi 3, é uma forjaria lá de Joinville, eu já tive vários alunos de lá quando eu ministrava os cursos presenciais. É um ativo duro de operar. Já fez, uma vez a gente arrebentou numa imersão em BH com ela, mas ela já fez parte de carteira também, deu trabalho, ela rasga uns candles loucos aqui, né? Parece que tem um oco invertido. Eu penso que Rapt é uma ótima oportunidade, ela está em uma das nossas carteiras, que é a Randon. Eu acho que Randon pode subir, por exemplo, a R$15 se o mercado engatar uma alta até os 123, 124 mil pontos. E uma que está praticamente de graça aqui na bolsa, que é Pomo. Pomo é uma ação para dobrar capital, né? Você compra a Pomo a 2,67 para vender a 5 no final do ano, ou muito antes disso, talvez. Perfeito? Solange Reis, seja sempre bem-vinda. Tudo de melhor a você e sua família, Solange. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo, trabalhando, muito feliz. Aqui, chuva lá fora, depois eu vou pegar minha filha na escola. Estou fazendo mudança, tenho que entregar o imóvel às 8 horas no sábado, tá tudo certo. Pô, professor, tá na correria, tá apurado aí? Não, de forma nenhuma, tudo de forma serena, tranquila. Vou lá, trabalho um pouco, retiro algumas coisas, levo pro carro, levo pro novo imóvel, aí limpo os armários, eu comprei aquele lisoforme, arrumando tudo direitinho, tudo certo. Né? Aí já tem, por exemplo, ali as malas, as roupas que não foram levadas ainda vão nas malas. Tem a minha mochila que eu vou colocar as minhas coisas de trabalho. Tem uma outra com ferramentas. Eu vou retirar uma das TVs. Né? Foi alugado, praticamente mobiliado. Eu vou levar um ou outro item. Então daqui a pouco eu vou desmontar a TV, colocar no plástico bolha. Tudo de forma serena, tranquila. Criei um grupo para os inquilinos, passei todas as informações. Então, assim você vivencia, né? Você curte a situação, né? Então é isso, tá tudo certo, sem correria, fazendo tudo com muito prazer. Então ela pede BPAC, depois da queda eu estudei o ativo, né? Oportunidade sim, continuo otimista e saberia dizer qual foi o driver que provocou a queda. Os outros bancos subiram. Na verdade, a BPAC e a XP, elas têm perfis diferentes, né? A BPAC é aquele perfil de banco de investimento, corretora, a XP é corretora, então o BPAC tem um perfil um pouco diferente, é uma correção que abre oportunidade, assim como na XP. O motivo é perfil, né? Os juros estão em queda, tudo, então a XP dando oportunidade e o BPAC também. Então não tem nenhum driver específico, os outros bancos também estão patinando, um ou outro subiu realmente ontem, sua pergunta é inteligente. Então é isso, pessoal, tá entregue, amanhã eu faço carteiras Fly USA Pocket Ouro. É uma honra tê-los comigo. Top Traders é a casa do investidor. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Estamos trabalhando e estudando duro para fazer de 2022 o melhor ano de todos para todos nós. Nós tínhamos um sonho em dezembro de como Ayrton Senna pontuar positivamente de ponta a ponta. Ele levava a corrida de ponta a ponta. Janeiro, fevereiro e março conseguimos êxitos nas carteiras, no mini dólar e no mini índice. E que vem abril estamos preparados. Faca na caveira. Valeu!